Queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para apresentar para você uma série sobre os povos minoritários do Brasil. Mas, diante desta temática, eu quero apresentar um versículo que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E o outro versículo se encontra no capítulo 3 do mesmo livro de Jonas, e o versículo 2, que diz assim: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E eu gosto de trazer essa reflexão a respeito da história do profeta Jonas e, diante da nossa vida, pensarmos quem é a pessoa que é a nossa Nínive, quem é o povo que é a nossa Nínive. Porque quando Deus falou para Jonas e disse para ele sair de Israel e ir a Nínive, ele tomou uma decisão de não obedecer. E algumas perguntas, algumas interrogações nos faz pensar por que Jonas não quis ir, já que ele conhecia a fama daquele povo, conhecia o trajeto de chegar até lá, ele sabia chegar a Nínive, mas ele decidiu não ir. E o que acontece entre esses dois versículos que eu acabei de ler é que, no primeiro momento, o chamado de Deus para Jonas e o segundo momento que ele fala a mesma coisa para ele ir pregar contra aquela cidade, é que o profeta Jonas, ele teve o receio de como aqueles ninivitas iriam reagir diante da mensagem. O fato é que Jonas, após a tempestade, ser jogado no mar, ser engolido por um grande peixe, Jonas decide ir pregar. E houve aquele arrependimento naquela cidade, e houve o cumprimento da palavra de Deus. E eu te pergunto, como é que tem acontecido na nossa vida diária, na sua rotina, diante dos povos que ainda não foram alcançados, do grupo de pessoas que ainda não foram alcançados quando se trata de Brasil? É isso mesmo, no Brasil existem pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus. E diante desta situação, eu trouxe para vocês alguns dados que eu te convido a fazer uma mobilização familiar de oração, uma mobilização de grupos, de pessoas, para você orar. E eu te trouxe aqui o primeiro grupo dentre esses povos menos alcançados no Brasil, o grupo indígena. Você vai ver logo aí na nossa tela a imagem que representa este grupo de pessoas, porque falar de Brasil, falar de índio, nós começamos a entender que todos os grupos de indígenas já foram, catalogados na maneira de pesquisa, e não é verdade, eles não são conhecidos. Há no Brasil pelo menos 349 tribos indígenas, e esses dados que eu trouxe aqui é da fonte da Aliança Pró-Evangelização de Crianças, e são 218 tribos que ainda não são conhecidas. Como eu falei para você, existem ainda tribos no Brasil que ainda não foram, vamos dizer, ainda não entraram no censo de pesquisa devido ao acesso, e elas têm 33 que elas são ainda isoladas, e 50 tribos precisam ainda ser pesquisadas. 48 tribos, elas podem ter uma existência duvidosa devido às informações, à falta de informações, devido à falta de pessoas para alcançarem elas, melhor falando. E em cada uma dessas nações indígenas tem a sua própria língua, cada tribo, cada cultura. E eu te pergunto, como é que eles terão acesso ao Evangelho se não tiverem pessoas preparadas? Então, eu te trago aqui motivos de oração para você orar ao Senhor, levantar missionários, levantar grupos de pessoas que pesquisem, que se preocupem com os indígenas da nossa querida pátria amada Brasil. E como é que eles irão saber a respeito de Deus se ninguém for até lá
para contar-lhes. Há pelo menos 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Eu tive no sul do Pará no passado e graças a Deus eu conheci uma tribo que tem o pastor que mora na região, ele é natural, ele é indígena e ele toma conta do povo e aquele povo proclama o amor de Deus. E eu gostaria de fazer lembrar você que a palavra do Senhor diz que lá no céu, de toda tribo, toda língua e nação, nós veremos salvos. Então eu convido você para mobilizar e eu quero te dar um motivo de oração. Eu gostaria que você orasse com a sua família pelas crianças indígenas, para que elas conheçam o amor de Deus através da palavra de Deus, através do conhecimento da Bíblia Sagrada. E eu também quero que você ore para que Deus levante pessoas que tenham o desejo missionário de trabalhar com os indígenas, para que eles sejam enviados por igrejas, para que eles sejam enviados por agências. Eu quero aqui fazer você conhecedor da escola missionária Pacauromon, da missionária Kellen Gaspar, lá no município de Maracanã, que lá existe uma escola onde preparam moças, mulheres, para serem enviadas para as pessoas, para os grupos menos alcançados no Brasil. Também conheço a escola Informe, do diretor, irmão Nicodemos, pastor Nicodemos, onde ele tem o objetivo de fazer conhecer a necessidade de um jovem se envolver com missões. Inclusive, na próxima semana estaremos participando dessa escola. Então, há muito o que se fazer pelos indígenas. Nós precisamos orar para que os indígenas, já cristãos, para que eles sejam fortalecidos na fé em Cristo Jesus, para que eles recebam preparo, para que eles recebam um povo que se preocupe em discipulá-los na palavra, para que eles sejam pastoreados como igreja. Eu me emociono em falar dos indígenas, porque ainda há culturas que massacram crianças que nascem com alguma deficiência. Eu mesma tive um filho com uma deficiência física facial, que se eu tivesse nascido em uma cultura dessa, hoje eu não teria o meu filho com 5 anos. Então eu clamo a você que ore para que eles também sejam alcançados pela palavra de Deus. E em segundo lugar, eu quero apresentar o grupo de ribeirinhos, que há pelo menos 37 mil comunidades ribeirinhas espalhadas entre centenas de rios e garapés na região amazônica, na nossa região. Você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, através das redes sociais, em qualquer lugar do mundo, eu convido você para que conheça a nossa região, para que traga a palavra de Deus para mais de 10 mil comunidades que não têm contato com a palavra de Deus. O acesso é difícil. Os ribeirinhos, eles falam português. Eles também são filhos de Deus e precisam conhecer a palavra de Deus. Então eu gostaria que você conhecesse um pouco mais desses filhos dos bandeirantes, dos seringueiros e também das tribos indígenas que também moram juntos. Eles vivem na margem dos rios e tudo que tem são influenciados pelos rios, os transportes, a rotina deles ali. E muitas das vezes o acesso é difícil, mas eu convido você, eu também te trouxe motivos para que você ore pelas famílias ribeirinhas, para que o Senhor possa levantar pessoas para que estejam com eles, evangelizando, orando, ensinando, estando perto. Onde o governo não chega, a palavra de Deus pode chegar e mudar famílias inteiras. E você, através da oração, através daquele momento que você vai dizer: Senhor, os alcança, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero abençoar a sua vida. Você que está conosco, aguarde a próxima série que nós iremos apresentar os outros povos. Que Deus te abençoe. Que Deus te levante como um atalaia, como um pregador, como um missionário que encare e obedeça a voz do Senhor. Não seja como Jonas, que fugiu da presença de Deus, mas seja como um homem obediente, uma mulher determinada a cumprir o ID de Jesus. Que Deus te abençoe.